Olá, começa agora Além da Notícia, o seu programa de toda segunda-feira às 7 da noite, aqui na TV Achete, o seu canal do YouTube. Você já sabe, no Além da Notícia, você fica sabendo de tudo que acontece e muitas coisas que não foram ditas por aí, com o nosso jeito todo especial de ser. Olha aqui, hoje estou assim, ainda em clima julino, porque as festas juninas já passaram, mas o pessoal continua estendendo as festas para o mês de julho. Você já sabe, se inscreva no nosso canal, ajude a TV Achete a crescer ainda mais. Olha, estamos caminhando para 100 mil visualizações, e isso graças a você que me acompanha toda segunda-feira aqui no nosso programa. Quer saber mais? Olha, nós temos coisas muito boas e importantes para falar para você que mexe com o Pix. Mas é depois do intervalo. Nosso intervalo é curtinho. Curta aí o nosso programa, que é dirigido pela Luciana Arquette, nossa diretora de jornalismo e nossa advogada. E você já sabe, aqui é o 32 9144 6669. Vamos tirar a vinheta e voltaremos já em definitivo. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo WhatsApp 32 3722 2828. Desconfianças, segredos, situações que exigem provas concretas. A verdade está ao seu alcance com a G10 Investigações. Atendimento em todo o Brasil. Atuação rápida, eficaz e com sigilo absoluto. Detetive Falcão está pronto para agir onde for preciso. Contatos diretos: 34 997 1908 35, 34 991 27 84 20. G10 Investigações. A verdade não se esconde de quem sabe procurar. Detetive Falcão, sigilo total, profissionalismo real. Hoje tem feijão na panela, tem amor e união. Os irmãos da de glória trazem festa e tradição. As cunhadas estão sorrindo, os sobrinhos a brincar. É mais que uma feijoada, é família celebrar. A alegria contagia, todo mundo em harmonia. Vem que a festa já começou. O sorriso é o que prevaleceu. Feijoada da maçonaria, com sabor e alegria, de mãos dadas em harmonia. A Glória faz história todo dia. Dia 20 de julho, meio-dia pode anotar. Lá no MTC, a gente vai se ver e se abraçar. Tem feijão, tem roda cheia, tem sorriso e tradição. Com a família reunida, batucando o coração. Um abraço para você ligadinho no Além da Notícia. Olha, o Além da Notícia tem notícia boa para você nesta semana, nesta segunda-feira. Tem coisa boa acontecendo no nosso Brasil varonil e que você vai ficar sabendo aqui e agora. Um abraço pro Wellington Bidu, pro Luiz Caymmi lá de Uberlândia, também vai anunciar conosco, né, Caymmi? Que bom, hein? Olha, você tá precisando aí de um detetive particular? Fale com o Caymmi entende de tudo e ele consegue descobrir coisas
que para nós passa desapercebido. Nós nem notamos, mas ele fica de olho vivo. O Wellington Bidu, o cara deu um golpe no Wellington Bidu lá em Uberlândia, na Techwell, né? Malandro, hein? Rapaz, malandro tem muito. O cara tem 240 processos, Wellington. Como é que é isso? Rapaz, assustou aqui, hein? Mas é bom você falar do que está acontecendo aí em Uberlândia para nós ficarmos atentos aqui na Zona da Mata Mineira, tá certo? Obrigado, Wellington. Também um dos nossos anunciantes aí. Entrou em vigor na última semana, na última terça-feira, dia 1º de julho, novas regras para o sistema de segurança da chave Pix, das transferências instantâneas. Agora, os bancos devem cruzar os dados das chaves Pix com registros da Receita Federal. O objetivo desta mudança, deste cruzamento de dados, é evitar fraudes envolvendo CPFs e também CNPJs irregulares. A medida atinge apenas 1% das chaves cadastradas, mas corrige algumas distorções graves e aumenta a confiabilidade no sistema. Afinal de contas, tem muito marginal utilizando chave Pix de quem já faleceu, de quem já desativou o CNPJ, tudo isso para faturar mais. Reportagem no ar. A medida foi anunciada em março pelo Banco Central, criador e gestor do sistema, e tem como principal objetivo evitar que criminosos manipulem dados para dificultar o rastreamento de transferências. A checagem atinge apenas 1% das chaves Pix existentes, mas corrige distorções importantes. Entre os problemas detectados estão CPFs com grafia inconsistente, suspensos, cancelados ou até nulos. Também há casos de CNPJs inaptos, baixados ou suspensos. Na ocasião do anúncio, circularam fake news, afirmando que o Pix seria bloqueado para quem tem dívidas ou nome sujo. A informação é falsa. As mudanças são pontuais e visam exclusivamente impedir fraudes. A chave Pix é um código que identifica o usuário no sistema de transferências, podendo ser o CPF, o CNPJ, o número de telefone, e-mail ou um outro código aleatório. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras terão a responsabilidade de atualizar suas bases e excluir as chaves irregulares. Olha só, essa medida que entrou em vigor aí pelo Banco Central tenta reduzir as fraudes no Pix. Agora, os bancos precisam cruzar os dados com a chave da Receita Federal. Pode parecer pouca coisa, mas afeta 1% das chaves, o que é um número enorme, alarmante de chaves Pix. Porque tem pessoas que têm contas em 1, 2, 3, 4, 5 bancos. E cada uma ela usa uma chave Pix diferente. Essa diferença aí, ela corrige erros sérios. Tem CPF de gente morta sendo utilizado, CNPJ cancelado. E o pior, tudo isso estava sendo usado em transações reais. E o objetivo, é claro, é dificultar a vida dos golpistas, só para reforçar essa história de que vão bloquear Pix que tem dívida. É mentira, fake news, tá certo? Já que nós estamos falando em coisa boa, que é os Pix, que todo mundo entende bem, o brasileiro mais do que nunca, o dinheiro é a principal preocupação dos brasileiros à frente da saúde, da família e da violência. Muitas pessoas pensam mais no dinheiro do que na saúde, na família e também na violência. Isso é o que indica a 4ª edição da pesquisa Raio-X da Saúde Financeira dos Brasileiros, um estudo estresse financeiro, realizado pela 11, uma fintech de saúde financeira e previdência privada em parceria com a Icatu Seguros, uma companhia 100% brasileira, líder entre os independentes em seguro de vida, previdência e capitalização. Esse estudo ouviu 8.701 pessoas nas 5 regiões do país e traçou um retrato, um perfil sobre o impacto da instabilidade financeira na vida dos brasileiros. Além disso, revela um cenário crítico de desinformação, falta de planejamento e sobrecarga emocional. Muitas pessoas perdem casamentos, relacionamentos, tudo por conta dessa instabilidade financeira.
tem cartão de crédito, é bom, mas a pessoa começa a comprar, estou dividindo em 10, estou dividindo em 15, estou dividindo em 12 vezes, e aí a bola de neve vai aumentando. Entre os entrevistados dessa pesquisa, 49% apontaram que o dinheiro é a sua maior fonte de preocupação, superando temas historicamente sensíveis, como saúde, família, trabalho, violência, política. Eu tô nem aí para política. A 11 é a primeira fintech de previdência privada financeira do Brasil e um hub completo de soluções financeiras. O Audrey Rudskoski, nós ouvimos aí a Audrey Rudskoski, que é especialista em consultoria financeira da 11, e ela informou que essa pesquisa aí mostra esse resultado. Como é que chegou a esse ponto? O que isso revela sobre a cultura financeira do país? Fala para nós, Audrey. Pessoal, eu sou a Audrey, eu sou uma das consultoras financeiras aqui da 11 e a gente vem falar um pouquinho sobre o que foi a pesquisa de saúde financeira que realizamos aqui no início do ano, né? A gente percebeu que agora em 2025, 49% dos brasileiros entrevistados, que foi um pouco acima de 8 mil pessoas, apontou, né, que o dinheiro ele sempre está ali como a principal fonte de preocupação, né? Os brasileiros eles não estão dormindo por conta do dinheiro e ficou acima da saúde e acima inclusive da família, né? Corriqueiramente a gente realiza a pesquisa e o dinheiro ele está sempre ali no topo do ranking. E esse ano, por acaso, mais de 50% dos entrevistados alegaram que os custos, né, as despesas, elas estão acima ali da renda. Então, ou seja, o brasileiro ele não tem folga, né, no orçamento. O brasileiro ele sempre vive ali no limite. 63% deles não tem nenhum tipo de reserva de emergência. Então, ou seja, não tem nenhum tipo de segurança em caso de imprevisto. E o que a gente começou a perceber é que pelo menos 9% ali das pessoas entrevistadas já estão buscando ajuda profissional, buscando ali consultoria financeira para ajudar a equilibrar ali as finanças. E aí a gente faz um link com a cultura mesmo que a gente tem aqui do Brasil. É mais ou menos o seguinte: a gente não aprendeu na escola, há tempos atrás, sobre educação financeira, sobre como realizar um planejamento financeiro, sobre como realizar ali a nossa reserva de emergência. Então, hoje a gente percebe que com os números do país, ou seja, o Brasil é um país que gera inflação. O Brasil, ele é um país com taxa de juros elevadas. Então a gente percebe realmente que o dinheiro ele acaba sendo corriqueiramente uma fonte de estresse ali para os brasileiros. Olha, o impacto emocional da instabilidade financeira é evidente. 65% relatam ansiedade, 50% perdem o sono, têm insônia, 21% sofre com depressão. Tudo por conta da falta de estabilidade financeira. Como é que o mercado financeiro pode colaborar para minimizar esse sofrimento, Audrey? A gente percebeu ali na pesquisa que pelo menos 65% tem algum tipo de ansiedade por conta de problemas financeiros. 50% nem dormem, né? Tem insônia. 21% tem até depressão. E como que o mercado financeiro ele pode auxiliar essa pessoa a minimizar esse sofrimento aí emocional, né? O que a gente consegue verificar? O mercado financeiro ele pode criar produtos mais fáceis ali de entender, sem aquelas letras miúdas ali que realmente pode dificultar ali a compreensão. Priorizar renegociação clara e justa justamente para as pessoas saírem das dívidas, oferecer apoio emocional, conteúdo educativo, mostrar que as pessoas elas podem retomar ali o controle financeiro. E sempre lembrar que por detrás de um CPF sempre tem uma pessoa. Mais da metade dos entrevistados afirmam que a renda mensal não cobre os gastos. 63% não tem reserva de emergência. Quais as políticas públicas ou estratégias de educação financeira poderiam reverter esse cenário para nós? Mais da metade dos entrevistados afirmam que a renda mensal não cobre os gastos.
63% não tem reserva de emergência. Quais políticas públicas ou estratégias de educação financeira poderiam reverter esse quadro? Algumas, né? Quando a gente está falando ali de políticas públicas, os mutirões de renegociação de dívida, que acontece muito ali no serviço de proteção ao crédito, algo que não é muito divulgado e poderia ser um pouco mais divulgado, é a parte de serviços profissionalizantes, lá principalmente para o microempreendedor. A gente está falando do crédito consciente, a gente recentemente teve ali consignado para o trabalhador, então, ou seja, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, tirando a parte das estratégias ali de educação financeira. Então, ou seja, nas escolas implementar educação financeira, como que a gente lida melhor ali com o dinheiro, como que a gente vai fazer a nossa poupança, como que a gente vai realizar o planejamento, o orçamento ali familiar, justamente para a gente poder ter uma vida financeira mais saudável. Nós estamos conversando aí com um especialista sobre saúde financeira de uma fintech, a 11, e que ela está explicando para nós. Inclusive, recentemente nós falamos aqui com o Dr. Cristiano Assis sobre os super endividados. Tem pessoas que estão se endividando cada vez mais. E a Audrey poderia explicar para nós, para quem está endividado e emocionalmente sobrecarregado, por onde deve começar? Existe um caminho realista de recuperação que passe por pequenas ações práticas? Para quem está endividado e emocionalmente sobrecarregado, por onde começar? Existe algum caminho realista na recuperação que passe por pequenas ações práticas? Sim. Segundo a nossa pesquisa, 63% não tem nenhum tipo de reserva de emergência. 15% estão endividados e não têm a reserva. E 72% sofrem emocionalmente com isso. Mas somente 9% buscam ali ajuda profissional. Então, qual que é um caminho prático ali para poder começar? Então, aceite a realidade ali sem culpa, você não está sozinho. Anote tudo o que entra e tudo o que sai. Então, ou seja, qualquer valor ele faz diferença. Negocie suas dívidas. Então, é interessante a gente realizar uma ordem de prioridades ali das empresas e toda conquista que a gente consegue realizar ali o pagamento, ela precisa ser comemorada para poder te dar incentivo para você realizar novos pagamentos. Priorize sempre os gastos essenciais. Então, moradia, comida, saúde sempre tem que estar priorizado ali no orçamento. E busque ajuda gratuita. Então, se você não tem como realizar o pagamento ali de uma consultoria financeira especializada, tem muitos bancos, muitas ONGs que oferecem esse serviço de forma gratuita. Audrey, você acredita que as fintechs, as empresas de previdência, elas têm responsabilidade social na promoção dessa estabilidade financeira? Ou o foco deveria ser puramente em produtos e serviços? Eu acredito que fintechs e empresas de previdência têm responsabilidade social na promoção e estabilidade financeira ou o foco deve ser somente em produtos? Eu acredito sim que ela tem uma enorme responsabilidade social. 62% acreditam que ter uma estabilidade financeira tornaria a vida muito mais feliz, né? Muito mais saudável. E somente 24% das empresas oferecem algum tipo de benefício financeiro além ali do salário. Então, 8% tem acesso ali às consultorias gratuitas com planejadores financeiros para ajudar ali a organizar, a equilibrar ali as contas. Elas podem ajudar muito a melhorar o futuro ali dos funcionários com educação, previdência acessível, crédito saudável. Então, na verdade, não é só vender, né? É construir uma confiança, ter ali a fidelidade. Então, ou seja, construir ali os sonhos com segurança, entender os hábitos ali dos colaboradores, com certeza ele vai gerar muito mais confiança e a pessoa ela vai realmente se sentir muito mais abraçada pela empresa. Olha aí, nós conversamos com Audrey Rutkowski, que é especialista em consultoria financeira da 11, uma fintech brasileira de previdência privada e saúde financeira do Brasil. E nós sabemos que quando falta cascalho no bolso, nada dá certo. Tem pessoa que quer casar e não tem onde morar, vai morar de aluguel. Não faça uma loucura dessa. Tem pessoas que querem comprar um carro, mas sequer conseguem pagar a conta do mês. Pense antes, para evitar esses problemas aí que a Audrey falou para nós. Vamos para o intervalo aqui no Além da Notícia. Eu volto já já, nosso intervalo, ó, curtinho.
Muriaé. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 988 68 58 41. Olha, no caótico trânsito do Rio de Janeiro, o uso ilegal de sirenes e luzes estroboscópicas por deputados estaduais virou motivo de indignação nas ruas. Você não sabe se é uma viatura descaracterizada, se é alguém importante sendo transportado ali. Mesmo sem autorização, parlamentares estão circulando com giroflex nos carros pessoais. Isso para quê? Para escapar dos engarrafamentos. Eles desrespeitam o código de trânsito, eles cortam no meio, todo mundo abre da passagem, você não sabe quem é que está ali dentro daquele veículo, né? Agora, os deputados estão querendo apresentar uma proposta para a Alerj para oficializar o privilégio para abrir precedente nessa situação. Reportagem no ar. No trânsito cada vez mais caótico do Rio de Janeiro, uma cena tem chamado a atenção e causado indignação. Deputados estaduais estão circulando com sirenes, luzes e giroflex em seus carros particulares para furar engarrafamentos. O uso desses equipamentos é restrito por lei a veículos de emergência e de segurança pública, como ambulâncias, viaturas policiais e bombeiros. Mas, mesmo sem autorização, os parlamentares têm adotado a prática como se fosse um direito adquirido. O problema não é exclusivo do Rio. Em Brasília, capital federal, é cada vez mais comum ver carros com sirenes e luzes piscando, muitos deles dirigidos por pessoas que não têm qualquer autorização para usá-las. A prática se espalha como um privilégio silencioso que vai ganhando terreno à margem da lei. Agora, no Rio de Janeiro, deputados querem legalizar a infração. Tramita na Assembleia Legislativa uma proposta que pretende liberar oficialmente o uso desses dispositivos por parlamentares, sob o argumento de garantir agilidade no cumprimento das agendas públicas. A iniciativa tem gerado controvérsia e levantado um alerta entre especialistas em trânsito e representantes da sociedade civil. Eles afirmam que, além de ferir o princípio da igualdade no trânsito, a medida que pode abrir um perigoso precedente. Se aprovada, a lei pode inspirar propostas semelhantes em outros estados, institucionalizando o privilégio e agravando o sentimento de impunidade entre as autoridades. Tá vendo aí? Essa é de deixar qualquer motorista indignado, ainda mais no trânsito pesado do Rio de Janeiro, né? Deputados cariocas estão usando sirenes e luzes de emergência nos próprios carros para furar o trânsito. E o pior, querem legalizar isso. Estão tentando passar uma lei que libera esse tipo de equipamento para parlamentares. Daqui a pouco você vai pensar, vou abrir espaço não. Deve ser um deputado querendo furar a fila. E pode ser uma emergência realmente. Pode ser um policial militar perseguindo um marginal. Pode ser alguém precisando de um socorro. Não, mas é o deputado querendo chegar logo no parlamento para receber a sua propina. Não pode falar que tem propina não, desculpa aí. Luciana falou que eu não posso falar que os deputados recebem propina. Não pode, não é propina. Eles querem chegar para votar coisas importantes para o povo. Bom, o argumento é que eles precisam de agilidade para cumprir as suas agendas públicas. Francamente, gente, isso não é uma burla da lei. Como passar uma mensagem de que há duas categorias de cidadãos que podem tudo
ganham altos salários, recebem vale alimentação, vale paletó. Eu tenho que comprar o meu. Eles recebem vale paletó, recebem benesses todo começo de mandato e agora querem ainda passar livremente no trânsito. Pior que o seguinte, se passa na Assembleia Legislativa, vai para outras assembleias. E os deputados tendo o privilégio, vai valer para os vereadores, para os prefeitos, para os secretários municipais. Aí ninguém segura. Vai ser só... Tá certo? Olha, gente, tem um assunto sério nós falarmos. O engenheiro Jaime Passos, ele explicou que com uma fatia de 22% da matriz elétrica, a energia solar está se posicionando como a segunda maior fonte geradora de energia do Brasil. No balanço que ele fez a avaliação, e que foi também inclusive um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, 37,6% de gigawatts dessa geração são provenientes de placas fotovoltaicas em telhados e quintais de 3,5 milhões de imóveis em todas as regiões do Brasil. Isso aí por meio da geração distribuída. Um total que supera a marca de 55 gigawatts de potência instalada operacional. Isso aí é de se pensar o que está acontecendo já no nosso país. Jaime, com a energia solar ocupando hoje a segunda posição da matriz elétrica brasileira, qual você considera aí ser o papel estratégico das empresas privadas na consolidação da geração fotovoltaica como principal fonte de energia aqui do nosso Brasil? Olha, as empresas privadas ela têm um papel fundamental para a consolidação da energia solar como a primeira fonte de energia do país. Isso porque, por mais que o crescimento da energia solar no país tenha sido espetacular ao longo dos últimos anos, se pegar a potência instalada nesse segmento das empresas é muito baixo ainda, é cerca de 30%, ou seja, tem um potencial de crescimento muito grande nesse setor, até o que é um pouco contraditório, porque as maiores economias estão justamente nesse segmento. Muito se fala sobre as práticas ESG e sustentabilidade. Na sua visão, como os investimentos em energia solar contribuem diretamente para o posicionamento estratégico e a reputação das empresas no mercado atual? Sobre a questão do ESG, a gente vê que o mercado está cada vez mais competitivo e essa questão do ESG vem funcionando cada vez mais um diferencial das empresas perante o mercado. E nesse sentido, acho que o investimento em energia solar ele pode ser um investimento mais direto vinculado a essa questão da sustentabilidade. Por quê? Porque ele reduz drasticamente a emissão de gases, além de produzir uma redução drástica nos custos, uma maior previsibilidade nos custos, e mostra um compromisso da empresa também com essa questão da sustentabilidade. Então, assim, acho que o investimento em solar consegue alinhar tanto uma boa prática financeira da empresa, né, porque promove uma economia muito alta frente a um investimento relativamente baixo até, e um compromisso com a sustentabilidade. Então isso pode ser um grande diferencial, sim. Jaime, a geração distribuída, especialmente em telhados e áreas urbanas, vem ganhando destaque. Quais são os principais desafios e as oportunidades que você enxerga para a expansão desse modelo no ambiente corporativo? Eu acho que os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento da energia solar nesse ambiente corporativo está talvez no convencimento do empresário a fazer. Porque assim, se você pegar pelo fundamento, como o consumo de energia de uma empresa é muito grande, você tem um ganho em escala. Então os maiores setores, as maiores economias também estão nesse segmento. Então, em tese, são as melhores instalações para se fazer, é onde tem um melhor retorno financeiro. Porém, como o investimento é maior, você está falando de uma empresa e tudo mais, eu acho que também aí pega a questão da confiança. É mais difícil o empresário ter confiança em fazer um investimento tão relevante. E isso talvez o desafio seja convencer e passar essa segurança para o empresário para ele estar confortável em fazer esse investimento, que de fato, para projetos maiores, tem que tomar cuidado, não é uma coisa... Se tem um projeto de engenharia por trás, sabe? Então talvez acho que a maior dificuldade seja essa,
em passar essa segurança e esse conforto para o investidor, para o empresário fazer investimento e estar confortável com o seu resultado. Estamos aí batendo um papo com o Jaime Passos, que é engenheiro e especialista sobre energia, sobre aí a nossa malha de energia no Brasil, né? E Jaime, a escolha de um parceiro técnico adequado é apontada como o fator decisivo para o sucesso de um projeto fotovoltaico empresarial. O que diferencia a abordagem da Ecobrisa na elaboração de soluções personalizadas para diferentes setores? Sim, é extremamente importante você escolher bem a empresa que você vai instalar o seu sistema de energia solar. Por quê? Porque é um investimento relevante e é um sistema que tem uma vida útil muito longa. A gente fala de pelo menos 25 anos de funcionamento. E aí é importante você instalar com uma empresa que você sabe que eventualmente nesse prazo, se você tiver algum problema, você sabe com quem você possa contar. O mercado de energia solar ele é muito grande, mas tem muitas empresas, a barreira de entrada é muito baixa. Então é comum você ver por aí clientes órfãos, sabe, que instalou o sistema 2, 3 anos atrás e a empresa que instalou já não existe mais. Então é importante você escolher bem a empresa que você vai instalar. E aí a Ecobrisa, a gente está há 30 anos no mercado, a gente pretende estar nos próximos 30 anos. A gente é uma empresa muito que fez a gente estar tanto tempo no mercado e ser a referência que somos, é a questão da nossa engenharia, da nossa segurança. A gente não vende sonhos, então a gente tem uma equipe bastante robusta de engenharia. A gente, por exemplo, um cuidado que a gente tem, isso pega muito para a questão das empresas, é que quando a gente vai fazer a instalação de um comércio, a gente fala de 100, 200, 300 placas. Cada placa pesa 35 quilos, então a gente está falando de instalação de 5 a 10 toneladas, sabe? Então, por mais que não seja uma exigência do mercado, assim, da ANEEL para vocês façam uma solar, a gente tem o cuidado de pegar um engenheiro calculista, um engenheiro civil calculista, que vai avaliar a cobertura, se o telhado aguenta o peso do sistema e se não aguentar, o que precisa ser feito para aguentar. Então a gente leva essa solução completa para o cliente, que é para passar o conforto, sabe? Toda instalação nossa, a gente usa software específico para estimar a geração de energia, se tiver sombreamento, alguma coisa, a gente leva isso em consideração também para não gerar frustração, sabe? Então a gente é muito responsável, a gente adota as melhores práticas na instalação. Por quê? Então se eu tenho que funcionar por 25 anos e todo o sistema é um sistema elétrico, e todo sistema elétrico mal feito, toda instalação mal feita vai gerar problemas futuros, sabe? Então a gente adota as melhores práticas, a gente tenta ter instalação exemplar para evitar dor de cabeça, porque dor de cabeça para o cliente é dor de cabeça para a gente também. A gente tem a prática aqui de fazer bem feito uma vez só, sabe? Para não ter que ficar voltando e revirando problemas do passado. Então é isso, é importante você escolher bem com quem você vai fazer, para você ter um conforto, poder colocar a cabeça em paz no travesseiro e saber que não vai ter problemas com a sua instalação e aproveitar o retorno incrível que o fotovoltaico fornece. Diante do cenário de transição energética e das exigências crescentes de consumidores e investidores, quais as tendências futuras que você acredita que irão moldar o mercado da energia solar no Brasil nos próximos anos? Na verdade, a gente tem uma discussão da energia solar mais técnica, assim, nível da sociedade, referente ao impacto que a energia solar tem na rede. Se olhar a energia solar 4 ou 5 anos atrás, ela não dava 5% da potência instalada aqui no país. E hoje ela está beirando os 30%. E isso gera um impacto real na nossa rede de energia. É uma fonte incrível, uma fonte limpa, renovável, é o futuro, mas ela tem impactos, como por exemplo, ela não é despachável, ela é uma fonte intermitente. Então, enquanto tem sol, gera energia. Porém, quando tem uma nuvem, chuva e tudo mais, ela para. Se você pensar a cidade inteira deixar de gerar energia, ela tem um impacto relevante. Então acho que os desafios para o futuro é esse sistema que a gente tem hoje de só gerar energia e injetar na rede, talvez ele mude um pouco, mude para os próximos anos, para o futuro. E aí a gente fala em bateria, não sei, de sistemas inteligentes. Então eu acho que daqui para frente a gente vai ter que pensar em como contornar essa questão da energia solar, e eu acho que vai ser com tecnologia, seja a implementação de bateria, seja a implementação de sistemas diferentes, para acomodar isso para o futuro.
Conversamos aí com o engenheiro Jaime Passos, que explicou para nós aí sobre esse crescente mercado de energias fotovoltaicas no Brasil, principalmente que está ganhando aí as ruas das nossas residências, os nossos quintais, estão acontecendo as fazendas energéticas, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo? Vamos para um breve intervalo, voltaremos já já aqui no Além da Notícia, não saia daí, quero te ver já já aqui comigo, hein? Hoje tem feijão na panela, tem amor e união. Os irmãos da de glória trazem festa e tradição. As cunhadas estão sorrindo, os sobrinhos a brincar. É mais que uma feijoada, é família celebrar. Oh, a alegria contagia, todo mundo em harmonia. Vem que a festa já começou, o sorriso é o que prevaleceu. Feijoada da maçonaria, com sabor e alegria, de mãos dadas em harmonia. A Glória faz história todo dia. Dia 20 de julho, meio-dia pode anotar. Lá no MTC a gente vai se ver e se abraçar. Tem feijão, tem roda cheia, tem sorriso e tradição, com a família reunida, batucando o coração. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Estou de volta aqui no Além da Notícia. Eu te disse que o nosso intervalo era curtinho, não disse? Falei que o nosso intervalo era curtinho. Ah, olha, semana passada, nós ouvimos dizer aí que já estão fazendo os testes em seres humanos sobre a gripe aviária. Nos últimos meses aí, no último mês, né, acho que nos últimos junho, depois do dia 10 de junho, houve uma onda crescente aí de gripe no Brasil. Pessoas aí com gripe se arrastando por 2, 3 semanas. Eu ainda estou recuperando da minha gripe, já tem 4 semanas, quase um mês aí, e não para. Tem sempre um pigarrinho, uma dorzinha, uma tosse. Mas é verdade, já começaram as pesquisas, nós vamos ficar atentos a isso aí para informar para você. Olha, esse caso vem da China e serve como um alerta para todo mundo. O trabalhador caiu no poço de um elevador porque estava distraído no celular. Ele achou que o elevador estava ali, puxou o carrinho, caiu direto no buraco. Por sorte sobreviveu e passa bem, mas isso mostra como o uso do celular em ambientes de trabalho, principalmente os mais perigosos, pode ser fatal. A gente fala muito de usar celular no trânsito, mas no chão da fábrica, isso aí é de preocupar. Acompanhe a reportagem. O homem, distraído enquanto olhava para o telefone, puxava um carrinho para dentro do que ele acreditava ser o elevador já posicionado. No entanto, o equipamento não havia chegado ao andar e o trabalhador acabou caindo diretamente no poço com o carrinho. Apesar da gravidade da situação, o trabalhador foi rapidamente socorrido por colegas da fábrica e levado ao hospital. De acordo com os relatos locais, ele estava consciente no momento do resgate e não corre risco de vida.
celular tira a atenção da gente, né? Tava aqui, ó, com o meu celular aqui, lendo as notícias do Botafogo aqui e acabei me distraindo. Mas a distração com o celular provocou essa queda no posto elevador e o trabalhador caiu. Ainda bem que ele foi socorrido a tempo, não sofreu grandes problemas, mas o problema é sério. Fique atento. Tem pessoas que dirigem, mandando mensagem, ouvindo... Gente, 1 segundo, 2 segundos de desatenção no trânsito, teve um acidente aí com um cara pilotando aí, conduzindo aí, um tanque do Exército Brasileiro, passou em cima de 2 carros, ele foi desviando, com certeza era isso que estava na mão dele. Com certeza era. Vocês acham que é brincadeira, né? Não, a coisa é séria. Ainda mais em chão de fábrica. Eu que trabalhei na carroceria São Pedro, lá em Comendador Venâncio, né, Roberto Braz? Sabemos o quanto é perigoso isso aqui na mão durante o período que você estiver soldando, pregando, repitando alguma coisa. Cuidado, atenção. Os técnicos de segurança do trabalho pedem atenção redobrada. Olha, na semana passada, eu fui surpreendido lá na Ad Glória de Sapiente, número 97, com 5 livros que me foram entregues, Maçonaria e as Novas Tecnologias, da CMSB. E lá na página 171, sugestivo esse número, hein? Olha aqui, o futuro da maçonaria, tecnologia e tradição em equilíbrio. Sabe de quem? Dá uma chegadinha aqui, ó. Ele mesmo, Gregório José. Sou eu! Olha, são 25 páginas desse artigo, de um livro de 247 páginas. Vale a pena ler, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês aí que nos incentivaram a participar. Márcio Pereira de Carvalho, Teodorico Torres Neto, Fernando César Lopes. Muito obrigado de coração mesmo. Vamos para o intervalo e eu volto já já. Vamos falar de cultura, de arte, de literatura. Daqui a pouquinho. Desconfianças, segredos, situações que exigem provas concretas. A verdade está ao seu alcance com a G10 Investigações. Atendimento em todo o Brasil. Atuação rápida, eficaz e com sigilo absoluto. Detetive Falcão está pronto para agir onde for preciso. Contatos diretos: 34 997 1908 35, 34 991 27 84 20. G10 Investigações. A verdade não se esconde de quem sabe procurar. Detetive Falcão, sigilo total, profissionalismo real. Estou de volta aqui no Além da Notícia, informações toda segunda-feira às 7 da noite, no YouTube, na TV Achete, transmitindo diretamente do bairro Safira, em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Eu falei que depois do intervalo nós falaremos sobre cultura, mas é claro, a escritora Rosângela Silva Schiabel, ela está lançando o livro Verdades Proibidas, com o objetivo de refletir sobre as máscaras sociais, os silêncios conjugais e a força de buscar novos sentidos para a vida, após ter suas grandes referências abaladas. No enredo, ela narra a história de uma mulher dividida entre a moral e o desejo. Mas quem vai falar para nós aí é a Rosângela. Rosângela, o que mais te motivou a escrever aí essas verdades proibidas? O livro, ele fala da personagem Raquel, que é a personagem principal,
e os problemas, o dilema que ela enfrenta, dilemas morais, dilemas de fé, vários dilemas mesmo, porque a Raquel, ela é de uma família nobre, uma família bem constituída, com pai, mãe, filhos, teve uma educação voltada para a religiosidade. Então, ter sentimentos que a levem a desejos, a esse tipo de conduta, faz com que ela se sinta uma pessoa pior. Então, ela vive esse dilema, mas como essa verdade que ela vive proibida, ela é longe do conhecimento do marido, ela se sente bem em estar fazendo e depois, na sua volta, ela nem se culpa, porque ela se sente feliz de ter tido a oportunidade de ter vivido aquele amor. Especialmente, eu gostaria de falar sobre um momento difícil que foi quando o amante teve que deixá-la, porque ele percebeu que ela não ia com ele, que a família tinha um peso maior para ela. Então, ele foi embora e no outro dia, quando ela o avistou ao longe, com a chegada do teu marido, foi muito difícil para mim escrever que ela ia se resignar com a ausência dele e voltar à vidinha dela, de monotonia, do jeito que era antes. Além de contar uma história envolvente, a obra provoca reflexões sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. Que mensagem central você espera que os leitores levem ao final da leitura, Rosângela? Verdades proibidas. O livro aborda de forma muito sensível temas como solidão, desejo, conflitos de fé dentro de um casamento. O que mais me motivou a escrever? Na verdade, eu comecei a escrever esse livro na pandemia. E nesse período, as pessoas estavam todas aglomeradas dentro de casa. Então começou a existir conflitos, começou a se descobrir coisas que até então as pessoas não sabiam que existiam. Houve também traições, houve buscas nas redes sociais de pessoas para poder estar conversando. E tudo isso me motivou a escrever. Quando, até eu trago aqui no prólogo do livro, quando eu comecei a escrever sobre esse tema, eu pensei que no desenvolvimento da escrita eu não acharia assunto que pudesse descrever as inverdades. Mas aconteceu o contrário. À medida que eu escrevia, muito mais verdades proibidas de serem ditas iam surgindo. Podem até pensar que eu fui planejando, anotando tudo para ter assunto, mas não foi preciso. Nós encontramos pessoas que descrevem essas passagens em vários lugares, nas academias, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas rodas de amigos e até em grupos de igreja. O ser humano gosta de agir de forma que ninguém saiba o que ele está fazendo. E isso me motivou a escrever Verdades Proibidas. Por fim, como é que os leitores podem adquirir o livro Verdades Proibidas? Está disponível em formato físico, digital ou em ambos? Como é que é isso aí para nós, Rosângela? Além de contar com uma história envolvente, a obra Verdades Proibidas, ela provoca reflexões sobre as nossas escolhas, as escolhas que fazemos, porque toda escolha leva a uma consequência. Toda ação leva a uma reação. E qual a mensagem que eu gostaria de passar para os meus leitores? Não quero dizer que toda mulher é falsa, toda pessoa é falsa, um homem é falso. Não. Tem muitas pessoas, elas não são o que parecem ser. Ou, às vezes, não são aquilo que dizem ser. E isso é que move o mundo. Ao mesmo tempo que se tem o lado bom, a humanidade, ela tem um lado ruim, que se denomina cobiça, inveja, traição, querer estar no lugar do outro e ainda a ira, a qual faz ver o próximo como inimigo e amplia a capacidade de maldade e competição a todo custo. Então, esse que eu acabei de ler está aqui, na página 23, no capítulo 3, e eu abordo bem, eu trago
assim, o meu leitor para algumas reflexões, porque senão, de repente, até uma leitora começa a ler e fala, ai, nossa, mas que mulher sem vergonha é essa e tudo, e não é por aí. Ela tem que ver que nós não podemos fazer julgamentos às pessoas. A gente não sabe o que ela está passando, não sabe o que ela está buscando, o que ela sente, o que a levou a isto. E mais interessante ainda, esse é o volume 1. No volume 2 você vai ver os rumos que a história toma. Raquel, ela vai se realizar, o marido e todos mais. E nós precisamos entender as razões de cada pessoa. Porque o que mais atrapalha a razão da gente é a razão dos outros. E é isso que eu quero que o meu leitor entenda. Só lembrando, a Rosângela Silva Schiabel é pedagoga e psicóloga da educação, com formação pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Cornélio Procópio e especialização em metodologia e didática. Ela tem ampla experiência como professora e sua trajetória na educação permeia toda a sua obra literária. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa e eu voltarei na próxima segunda-feira às 7 da noite. Quero contar com você, já estamos próximo de 100 mil visualizações. Um abraço, um beijo no coração. Você já sabe, o nosso programa Além da Notícia é dirigido pela advogada e jornalista Luciana Arquette. Você quer bater um papo conosco? Mande uma mensagem, 32991446669. Além da Notícia vai terminando aqui, mas eu prometo voltar na próxima segunda-feira. Até lá, um abraço! Hoje tem feijão na panela, tem amor e união. Os irmãos da de glória trazem festa e tradição. As cunhadas estão sorrindo, os sobrinhos a brincar. É mais que uma feijoada, é família celebrar. Oh, a alegria contagia, todo mundo em harmonia. Vem que a festa já começou, o sorriso é o que prevaleceu. Feijoada da maçonaria, com sabor e alegria, de mãos dadas em harmonia. A Glória faz história todo dia. Dia 20 de julho, meio-dia pode anotar. Lá no MTC a gente vai se ver e se abraçar.